Porém nós, né, bem no meio do parágrafo ele começa. Porém nós, a gente moderna, o que fazemos? E os falsos profetas detrás dos púlpitos. E os falsos profetas detrás dos púlpitos. Nos diz que em que tudo está bem. Os falsos profetas nos dizem que tudo está bem. Eles dizem que Deus não vai levar em conta as pequenas doutrinas, aquela coisa toda. Esquecem, né, que aquele que aumentar uma coisa ou tirar uma coisa será condenado, diz a palavra de Deus. Mas esses homens falsos profetas enganando o povo, dizendo que não tem problema isso e aquilo. Agora, quero dizer isto. Se estou equivocado, peço a Deus que perdoe. Porém, estou persuadido que a maioria deles não conhecem a Deus. A maioria deles não conhece a mensagem. Pregam a mensagem, entre aspas, né? Pregam a mensagem, mas não a mensagem. Eles pregam a interpretação da mensagem. Lê a mensagem ali, mas quando alguém pergunta o que é, eles falam, irmão, foi somente uma porção nesta era. Ou seja, não conhece a mensagem de Irmão Branham. Se conhecesse a mensagem de Irmão Branham, saberia que não foi porção, foi plenitude através do Irmão Branham. Não é que o Irmão Branham era plenitude. Não é isto. O Irmão Branham só tinha uma porção, como todos os profetas têm uma porção. Mas nele foi o Filho do Homem através dele, a plenitude outra vez nessa última era. Olha os sinais da maravilha, não consegue captar? A maioria deles não conhece a Deus. A congregação nunca viverá num nível de fé mais elevado que o nível onde vive o pastor. Não vai viver. Se o pastor não prega a mensagem completa, não tem revelação, não sabe nem que nesta era, essa última era, na vida do Mombrana foi plenitude novamente, o que será dessa igreja, meu Deus? O que será desse povo que está ali? O que será deles? Eles não podem viver uma vida, passar o nível de fé desses homens, porque o nível de fé deles é o pastor local, não é o Mombrana. Não é o Mombrana. Eles falam que creem no Mombrana, que pregam a mensagem de Mombrana, mas eles somente personificam a mensagem do irmão Brana. Olha como o Brana fala desse nível de fé aqui. E esses homens ainda batem no peito e falam, eu sou o nível de fé. O nível de fé da noiva não é o pastor, não é o homem ali, mas é o irmão Brana. É ele que vai apresentar a noiva a Jesus Cristo naquele dia. Não vai ser nem o pastor em particular, vai ser o pastor da era. O irmão Brana é ele que vai apresentar a noiva a Jesus Cristo naquele dia. O nível onde vive o pastor. Com razão as escrituras dizem, como os pastores têm espalhado as ovelhas. É o pastor que tem espalhado as ovelhas. Eles têm enganado o povo com interpretações da mensagem. Interpretação do dízimo. Fala que o dízimo é deles. Eu não suporto. Um eleito não suporta essas coisas. Dizer que eles são a liderança da igreja, né? Dizer que o dízimo é dele, o dízimo é de Deus. O pastor é simplesmente o administrador do dízimo, ele não pode usar o dízimo, todo o dízimo, exclusivamente para eles. O Mombrana jamais usou, jamais comprou coisas, bens materiais, imóveis para ele. Nunca juntou bens materiais, jamais. E o Mombrana foi o nosso exemplo. Como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O Mombrana também poderia dizer a mesma coisa. Porque ele é o exemplo dessa era e ele nunca tomou o dízimo para ele. Ele disse na mensagem que pegava apenas $100 por semana do dinheiro do dízimo, da igreja, da oferta para ele. Então esses homens estão enganando o povo. O pastor não é o dono do dízimo, ele é o administrador do dízimo. Desperte, irmão, despertem antes que seja tarde demais, porque virá um tempo aí que a marca da besta virá e não haverá mais retorno. A hora é agora, não deixa para depois. Não deixe para depois, o momento é esse, o momento é agora, que temos que fazer uma escolha. E a nossa escolha determina o nosso destino. E o Mombrana disse, fique ao lado do pastor Neville, falou Neville, porque eu sei que ele crê nessa mensagem, eu sei que ele crê
nessa palavra de vida. Eu sei, tá vendo? Mas esses homens torcem a palavra e falam: o Mombrana mandou ficar ao lado do seu pastor, o Mombrana ficou ao lado. Não, não foi isso que ele falou. Fique ao lado do pastor porque ele prega essa mensagem de Deus. Então o Mombrana está mandando ficar ao lado da mensagem. É igual a palavra de Deus fala em Hebreus 7. Obedecei vossos pastores. Mas eles param ali. A Bíblia fala: obedecei vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. E o Mombrana fala, tá vendo? Colocou a palavra na frente. É a palavra que é a liderança da noiva. A única liderança que a noiva reconhece é a palavra. Todo o resto é esterco. Não tem valor algum. A única liderança para a noiva é a palavra. Cristo, o mistério de Deus revelado, o Mombrana nos fala isto. Deixa eu terminar de ler isso aqui, porque ler um parágrafo pela metade, né? Tudo bem, né? Mas vamos ler aqui. Há tantas coisas nesses dias, o nível de fé, como os pastores têm espalhado as ovelhas, pobres deles, porque são ramas que não levam fruto, são ramas que não tem fruto algum, são falsos ungidos, ungidos pelo Espírito verdadeiro. E tem o Espírito verdadeiro, mas eles não são verdadeiros, eles têm o Espírito verdadeiro. Esse Espírito não está na alma deles, está no Espírito. Como você sabe quem tem o Espírito Santo na alma e quem não tem? É simples, dê o teste da palavra. Se eles não falarem o que a palavra fala, 100% dela, eles são do malignos, diz Mombrana, são do malignos. São do maligno. Se não falar a palavra como ela é, são do maligno. Então, a evidência de quem tem o Espírito Santo na alma é dar amém a toda a palavra de Deus, pregar toda a palavra de Deus. Pobres deles, porque são ramas que não levam frutos, e serão cortadas e lançadas no fogo. Lançado no fogo. Escutando sua voz, parágrafo 12. Escutando sua voz, parágrafo 12. Isso foi o filho do homem ali, com Abraão. Foi o filho do homem. O Mombrana falando isso. Não é eu falando isso. Não é um pobre coitado como eu falando isso. Mas é o Mombrana falando isso. Ali com Abraão foi o filho do homem, sim. O filho do homem. O filho do homem feito carne. Ali se encontrava ele em carne naquela ocasião. Como uma teofania ali de pé, discernindo o que Sara estava dizendo na tenda, detrás dele. Ele prometeu, observe, a semente real de Abraão está prometido ver essa mesma coisa. A semente real de Abraão está prometido ver essa mesma coisa. Então nós vemos isso, né? A noiva, a semente real de Abraão nessa última era viu o Filho do Homem. Deus novamente em plenitude corporal. Deus outra vez nessa terra. Isso foi o último sinal. O último sinal. 207. 207 também fala alguma coisa aqui. 207 aqui. Não sei, mas quanto tempo temos para trabalhar? O sol do entardecer está se pondo. Mas tu prometestes ao profeta, haverá luz no entardecer. Haverá luz no entardecer. E vemos que o mesmo sol que se levanta no leste é o que se põe no oeste, o mesmo sol. A civilização viajou com o sol e agora estamos na costa oeste. E o evangelho viajou com a civilização. Agora, Pai, sabemos que este é o fim do evangelho. O fim do tempo, o fim da era. Ela está se desvanecendo na eternidade. Porém, tu prometeste que o Filho sairia. O Filho do Homem se manifestaria. Promessa cumprida, promessa para os últimos dias. A manifestação do Filho do Homem, o Filho novamente, o Sol novamente, o mesmo Sol. Outra vez. No último dia, isto aconteceria. As luzes do entardecer chegaram. Pai, agradecemos-te por isto. E humildemente, como é ainda assim, tu fazes de modo tão simples que as pessoas não percebem. A não ser os eleitos.
muitas vezes que passa por cima da cabeça dos grandes e assim chamados profundos pensadores, e o revela a criancinhas, de tal modo que aprenderão. Então isso é para eleitos. Os grandes, esses grandes homens, não conseguem captar, entender, ter a revelação do que foi nesta era. Mas os eleitos sim. 224 também, para 224. E lembre-se, mensagem provando a sua palavra, 65. E lembre-se, Abraão e seu grupo nunca receberam mais um sinal de Deus, até que o filho prometido chegou. Quantos sabem que isto é verdade? Nem um sinal mais veio para Abraão. O último sinal foi ali, Deus encarnando o Filho do Homem, discernindo o coração de Sara. Até que o Filho do Homem chegou. Quantos sabem que isto é verdade? A congregação diz amém, editor. Esse sinal de discernimento e a semente real de Abraão, deixe-me ouvi-los, deixe-me dizer-lhes, assim diz o Senhor, vocês estão recebendo seu último sinal. Isto é de acordo com as Escrituras e a revelação de Deus que está em meu coração, que fala que isto é a verdade, e confio que vocês crerão que isto é verdade. Assim diz o Senhor, este é o último sinal. Não falou assim do Senhor, não falou assim do Senhor, isto é a segunda vinda de Jesus Cristo. Não. Isto é a vinda do Filho prometido. Não. Ele falou assim, diz o Senhor, este é o último sinal, antes da vinda. Então Deus autenticou essa mensagem, esse ensinamento do último sinal, como assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E mesmo assim o diabo consegue ainda torcer isso, e as pessoas nem sabem o que é o último sinal. Se você perguntar para alguém hoje aí, irmão, o que é o último sinal? Ele vai gaguejar, ele não vai saber responder o que é o último sinal. Sendo que o Ombrana fala sobre isso em várias mensagens, sobre o último sinal, inclusive na mensagem amnésia espiritual. Amnésia espiritual. Vamos ver aqui, amnésia espiritual também, ele fala sobre o último sinal. Vamos ver aqui qual parágrafo que é. Deixa eu ver aqui, onde que é que está isto? Assim do Senhor. 130. Aqui está, 130. Agora olhe, eu quero perguntar algo a vocês. E se ele vier esta noite, o que, digamos, ele não está vindo? Eu não sei se ele está vindo ou não. Está vendo? Falando dele vindo. 64 a mensagem. Irmão Branco esperando a vinda de Jesus Cristo. Eu não sei se ele está vindo ou não. Este é o último sinal. Este é o último sinal, novamente. Recordem, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Novamente, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Vocês já me ouviram dizer alguma coisa que não fosse a verdade? Quando o Mormon fala assim do Senhor, é algo sobrenatural. É Deus ali, em plenitude ali, né, dando para ele o assim diz o Senhor. Não há erro no assim diz o Senhor, porque é o próprio Deus. É Deus ali naquele momento. Assim diz o Senhor, vocês já me ouviram dizer alguma coisa que não fosse a verdade? Vocês estão vendo seu último sinal. Isto é escriturístico. Vocês têm visto seu último sinal. Pentecostais, não faça confusão agora com o que ele prometeu a Israel depois do rapto. Isso não é para vocês. Então estará terminado para vocês. Vem, agora é o seu dia, agora é o seu sinal, agora é o seu tempo.
Não rejeite isto, não façam isto. Isto é melhor vocês virem. Vocês creem em mim como sendo servo de Deus? Recordem, Bigman, nunca encontrei pessoas tão boas. Vocês são as pessoas mais amáveis que eu queria encontrar em minha vida. Mas vocês precisam de um revivamento. Vocês estão morrendo. Vocês estão tendo amnésia espiritual. Vocês estão morrendo. Não façam isto. Faça reviver o que você possui. Faça isso brotar novamente, rapidamente. Antes que Jesus venha. Antes que Jesus venha. Então nós vemos que Jesus não voltou ainda. Aquela nuvem de anjo não foi a segunda vinda de Jesus Cristo. A vinda do Filho do Homem em glória nas nuvens. As pessoas confundem, não sabem diferenciar isto. A vinda e a manifestação do Filho do Homem. Aquela vinda do Filho do Homem nas nuvens, em poder e glória, ali será a segunda vinda de Jesus Cristo. Está tão claro, tão evidente. E o irmão Brana fala na mensagem, o único lugar de adoração, o único lugar provido por Deus para adoração. O irmão Brana fala na mensagem, no parágrafo, no finalzinho, 290 dessa mensagem, o único lugar, o irmão Brana fala, nós vemos uma coisa aqui, outra ali, chegando bem até esse tempo. Vemos a Escritura sendo vindicada, provada, exatamente como vemos isso, Senhor, a Ti com nossos próprios olhos, sendo manifestado. Algum dia haverá um arrebatamento, e veremos a manifestação dessa palavra, porque o Filho do Homem virá nas nuvens de glória. Nós vamos ver essa palavra. Porque o Filho do Homem virá nas nuvens de glória, com seus santos anjos consigo, e seremos arrebatados para nos encontrarmos com Ele nos ares. Será então, nós ouvimos falar disto agora, então veremos isso com o nosso próprio olho. Nós ouvimos falar disso, né, da Escritura, porque o Filho do Homem virá nas nuvens de glória. Nós ouvimos falar disso, mas vamos falar disso em 65. E nós vamos ver isso no futuro, ou seja, isso vai ser manifestado no futuro. Lembrando dizendo que isso não se cumpriu ainda. E esse povo aí, grandes pastores do Brasil, enganando o povo, dizendo que isso já se cumpriu, que o Filho do Homem já veio nas nuvens de glória. Não foi essa escritura que se cumpriu nesta era, irmãos. Aqui está bem claro essa mensagem. O único lugar provido por Deus. Parágrafo 290. Não foi essa escritura que se cumpriu. Isso aqui está no futuro. O que se cumpriu nessa última era foi São Lucas 17:30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Que a escritura sim se cumpriu nesta era. Deus em carne humana, discernindo o coração das pessoas em carne humana. Isso se cumpriu. O mesmo sol que veio lá para os judeus samaritanos, nessa última era, retornou. O mesmo sol novamente tem vindo. O mesmo sol novamente tem vindo. Mensagem, a festa mensagem, a festa das trombetas, parágrafo 240. O filho não brilhará neste dia, será um dia de obscuridade. Eles têm tido suficiente luz como um verdadeiro dia de chuva. Eles podiam unir-se às igrejas e crer no Senhor e coisas assim. Mas ele disse, no tempo da tarde as nuvens se afastarão, as denominações se desvanecerão. E o mesmo evangelho, a mesma palavra que se fez carne, como ele prometeu em Lucas 17:30. O mesmo evangelho, com as mesmas coisas, aconteceria no tempo da tarde, exatamente quando as sombras estão caindo. O mesmo evangelho, o mesmo Cristo que viveu em carne lá atrás, no princípio, no povo oriental, viverá
novamente no povo ocidental no tempo do fim. No tempo da tarde haverá luz. Essa luz é a manifestação do Filho do Homem. As pessoas falando de luz, haverá luz, mas elas não sabem do que estão falando. Elas falam tanto a palavra original, mas não sabem do que estão falando. A palavra original, a semente original, é Cristo em carne humana nos últimos dias. É a plenitude novamente nessa última era. O último sinal é isto. As pessoas não sabem o que é a luz, a mesma luz que viria no entardecer. Mensagem: o Cristo identificado em todas as eras, parágrafo 133. Mas ele disse: no tempo da tarde haverá luz. No tempo da tarde haverá luz. O Filho retornará outra vez. É o Espírito Santo retornando nesses últimos dias com plenitude, outra vez do poder de Deus. A palavra sendo manifesta. Plenitude outra vez nessa última era. Isso é claro na mensagem. Plenitude novamente. Outra vez em plenitude. Então essas pessoas aí, grandes pastores, né, conhecidos no mundo inteiro, e estão equivocados, não conhecem a mensagem, como o irmão Brana falou, né? Eles não conhecem a mensagem, não conhecem Deus, não conhecem Deus. Deus é a palavra manifestada nessa última era. Eles não sabem que palavra que manifestou nessa última era. Estão crendo que veio somente um profeta, uma porção, não conseguem discernir o ministério de um profeta e o ministério da plenitude. Não consegue discernir a mensagem, o ministério de um filho do homem e do filho do homem. Provando a sua palavra, 2:2:1 de 64. No entardecer haverá luz, não no decorrer do dia obscuro haverá luz. Será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo, mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente, a mesma cabeça que estava no Oriente, está aqui no Ocidente novamente. Haverá luz no entardecer. Olha que coisa. Tem vontade de cantar um cântico. Vontade de cantar um cântico, porque a mesma luz, a mesma plenitude, novamente nessa última era. A mesma plenitude, o mesmo sol que veio, o mesmo sol. Então nesta era foi plenitude novamente. Na era foi plenitude outra vez. A plenitude do poder de Deus. Nessa mensagem, o terceiro êxodo, o Mombrano nos mostra que aqui novamente, no parágrafo 268, o Mombrano fala: e hoje, o que temos entre nós, esse grande Espírito Santo é mais que profeta. É Deus manifestado entre nós, com sua palavra para provar isso. Faz mais que um profeta, milhares de vezes mais que os profetas fazem. Elias, um dos maiores profetas da era, só fez 4 coisas sobrenaturais em toda a sua vida de 80 anos. E Eliseu, com uma porção dobrada, fez 8. E nós vemos milhares e milhares com nossos próprios olhos. Vemos o anjo do Senhor numa coluna de fogo. Então hoje foi mais do que um profeta, foi a plenitude novamente. Que Deus te abençoe e te revele essa verdade. Que você possa ver o que nessa era realmente se cumpriu. Não foi a segunda vinda de Jesus Cristo. Nem foi somente um profeta. Foi mais que profeta. A plenitude, o Filho do Homem novamente entre nós nessa era. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te abençoe, irmãos.